O marido disse para a esposa que chegaria exatamente às 7 horas da noite, porque era aniversário de casamento. Só que deu 18 horas, ou melhor, ele falou que entre 18 e 19 ele estaria em casa. Mas deu 18 horas, ele não chegou, 18h30 ele não chegou, 19 horas ele não chegou, 19h15 ela não chegou. Quando foi 19h30 ele chegou. Ele chegou, querida, desculpa aí, eu sei que estou um pouquinho atrasado, mas cheguei, vai ser lindo hoje. Todo homem é igual. Estou te esperando aqui faz 1h30, pronta. Você me prometeu que chegaria até às 19 horas, e eu pensei que você chegaria realmente às 18h30, 18 horas. Eu me aprontei preocupada com você, e agora você me deixou esperando aqui. Sabe de uma coisa? Até perdi a vontade de sair com você para jantar fora hoje, que é o nosso aniversário de casamento. Sabe de uma coisa? Todo homem é assim, só muda o endereço e o número do CPF. Isso é porque é dia do nosso casamento. Imagina se fosse um outro dia qualquer. E ele ficou ouvindo ela. E ele ficou ouvindo. E ele estava com as mãos para trás. Quando ela terminou de falar, ele disse: querida, sabe por que eu cheguei atrasado? Abra a sua Bíblia na Epístola de Tiago. Tiago, irmão de Jesus. Epístola de Tiago. Capítulo 1, verso 19. Diz assim, olha: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Guarde o verbo ouvir. Tardio para falar, guarde o verbo falar. Tardio para se irar, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Aos Efésios, capítulo de número 4, no verso 25, Paulo diz: deixando a mentira, fale cada um a verdade. Deixando a mentira, fale cada um a verdade. No verso 26 ele diz: irai-vos e não pequeis. Ninguém pode impedir, certo? Impedir essa emoção chamada ira. Agora, o segredo está em como você lida com a ira. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. E logo no verso de número 27, ele diz: nem deis lugar ao diabo. Porque o diabo é um oportunista. Nem deis lugar ao diabo. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. No verso 30 ele diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Verso 31, longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quantos podem dizer amém? Amém. Podem sentar, queridos. Seria uma redundância se eu perguntasse: quantos querem um casamento pleno ou plenamente feliz? Todos nós. Alguém casou aqui para ser infeliz? Alguém casou aqui para construir na sua relação de casal um inferno? Não. Todos nós nos casamos pensando em ser feliz, em fazer
da casa, ou em ter uma casa que seja uma extensão do céu. Porém, isto não é automático, é uma construção. Isso requer trabalho, isso requer dedicação, e começa pelo processo de comunicação. É interessante que a Bíblia diz em Provérbios 18 e 21 que a morte e a vida estão no poder da língua. E em Amós, capítulo 3, verso 3, diz: poderão, ou seja, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Na Bíblia, a mensagem diz assim, será que duas pessoas andam de mãos dadas se não estiverem indo para o mesmo lugar? Em Eclesiastes 4:9 diz assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Tem uma história que eu sempre compartilho com os casais, que eu acho no mínimo interessante. Um casal de velhinhos, eles estavam completando 50 anos de casados. Aí um jornalista, admirado com aquela história, resolveu fazer uma entrevista com o casal. Aí foi tomar um café com os dois. E tomando aquele café com os dois, que completavam 50 anos de casados, aí ele perguntou, o jornalista perguntou para ele, qual é um dos segredos para viver 50 anos de vida conjugal? Ele disse, é simples. Sabe aquela parte do pão? Quem já ouviu essa expressão bengala? Não é? Sabe aquela parte do pão, certo? Crocante, que é o bico do pão assim? É a parte que eu mais gosto. E toda manhã eu corto essa parte e dou para ela romanticamente. E ele disse, que lindo, que lindo. Ok. E a senhora? Qual o segredo de 50 anos de vida conjugal? Ela disse, sabe essa parte do pão que ele está falando aí? Crocante, que ele gosta muito? É a parte que eu mais detesto do pão. E eu estou comendo isso há 50 anos. Eu pergunto, esse casal se comunicava bem, sim ou não? Não. Eu ministrei em uma igreja que depois do culto, eu e a Rose fomos jantar com aquele casal de pastores. A esposa quis conversar com a Rose à parte, enquanto eu jantava com o pastor, assim um pouco mais longe. E ela disse assim para a Rose, Rose, nós temos mais de 40 anos de casados. Quando nós morrermos, ou seja, quando eu morrer ou o meu marido morrer, os nossos filhos vão ter surpresas, muitas surpresas. Porque se nós estamos casados há 45 anos, há 45 anos que ele não fala comigo. Aí você diz, pastor, brigaram na lua de mel? Será que ele é mudo? Não, ele fala e bem, ele é o pastor da igreja. O que ela estava querendo dizer é que nunca houve uma comunicação efetiva, nunca houve um diálogo efetivo, nunca houve intimidade na comunicação entre eles. Ou seja, tudo gira em torno do superficial. Ela não sabe se ele tem ou não propriedades. Ela não sabe qual é o valor que ele tem no banco depositado. Ela não sabe quanto ele ganha. Ela não sabe quais são suas dores. Ela não sabe quais são os seus dilemas, suas tentações. Ela não sabe absolutamente nada a respeito dele. Preste atenção, amados. Sem comunicação não há vida. Em qualquer relacionamento interpessoal. Existem algumas áreas
por que não dizer que são 5 áreas de conflitos no casamento? Por exemplo, sexo. Sexo continua sendo uma das áreas de tensão no casamento. Frequência. Quantas vezes o casal deve praticar sexo por semana? Duração. Quanto tempo deve durar uma relação sexual? O que o casal deve fazer para que a vida sexual seja mais gratificante? Uma outra área, financeira. Como ganhar dinheiro? Como administrar o dinheiro que se ganha? Como guardar dinheiro? Como vencer o consumismo compulsivo? Uma outra área muito séria, que é de tensão também, é como ela ou ele se relaciona com a família de origem um do outro. Como eu devo me relacionar com a família dela? Como eu devo me relacionar com a família dele? Como eu devo me relacionar com os pais dela, com os pais dele? Como eu devo me relacionar com a minha própria família de origem? Com os meus pais? Uma outra área de tensão também é a educação dos filhos. Como eu devo me relacionar, por que a inauguração da paternidade e maternidade é tão complexa assim? Vocês sabiam que quase 80% dos casais experimentam uma crise grande com a chegada do primeiro filho ou com a primeira gravidez? E tem casais que se separam no meio do processo? Por que educar filhos adolescentes é tão difícil? Por quê? E por último, a área última de tensão é a comunicação, é o diálogo. Eu quero dizer para vocês que sem comunicação o mundo não teria sido criado, porque para criar Deus se comunicou. Para criar, Deus falou: haja luz. Sem comunicação, a Bíblia não existiria. Porque para que a Bíblia fosse escrita, Deus precisou se comunicar. Sem comunicação, a morte de Jesus não faria sentido. Porque a mensagem não teria saído de Jerusalém e chegado até nós. Sem comunicação, os milagres de Jesus não teriam acontecido. Porque todos os milagres aconteceram a partir de uma palavra, de uma comunicação. Sem comunicação não haveria paquera, namoro, noivado e casamento. Porque toda conexão, toda aproximação, toda sedução acontece a partir da comunicação. Sem comunicação não haveria oração, porque orar é se comunicar com o ser divino. Sem comunicação, você não estaria aqui, porque você só veio porque você ouviu um convite, você ouviu uma chamada, você ouviu alguém dizendo para você: vamos ou venham. Percebe? A vida acontece a partir da comunicação. Comunicar é compartilhar vida e emoções sem medo, sem máscara. A saúde de um casamento depende de como o casal se comunica. Agora, preste atenção, que o seu casamento é o resultado de como você e o seu cônjuge dialogam. Alguns sinais que revelam falha lá na sua comunicação em casa. Quando o silêncio é um sintoma de que o casamento está doente. Quando o silêncio é um sintoma de que o casamento está doente. Olha o que disse a grande escritora Teresa Maldonado no seu livro Casamento, Término e Reconstrução, que ela fala da conspiração do silêncio.
é quando o cônjuge que diz: entre nós nunca houve briga, mas também nunca houve intimidade. Já viu isso? Quando um casal chega para mim e diz assim: pastor, estamos casados há 10 anos e nunca brigamos. É porque vocês nunca se aproximaram ao ponto de se envolver realmente com o outro. Ou seja, entre vocês não há intimidade. A pessoa se retrai, se fecha, se cala, não ataca, nem é atacada, passa a viver na sombra do outro e se despersonalizando e se retirando da vida. Aí o casamento se cristaliza na conspiração do silêncio. Ele e ela já não têm mais o que conversar. Não brigam, não se odeiam, não se desentendem, mas também não se abraçam, não se amam, não se entendem. O escritor Augusto Cury diz que existem casais que vivem na mesma cama, mas não na mesma história. Casais que vivem na mesma cama, mas não na mesma história. Que dividem o mesmo ar, mas não os mesmos sonhos, são grupos estranhos. Não tiveram coragem de adentrar em camadas profundas um do outro, eles pecam na comunicação. Então o silêncio pode ser uma conspiração dentro dessa relação que não tem vida. Segundo sinal, quando se ouve o que o outro não diz. Isso é muito comum no casamento. Ouvir o que o outro não diz. Cuidado. Porque nós filtramos aquilo que nós ouvimos a partir do nosso estado emocional. E é interessante que o nosso estado emocional não filtra apenas o que nós ouvimos, mas determina como nós enxergamos tudo. Porque eu enxergo a partir do meu estado emocional. Às vezes, o que eu estou vendo não é o real. Muitas vezes, o que eu estou ouvindo não é o que está sendo dito. É as minhas emoções que não estão bem. Agora, preste atenção. O outro sinal é quando não há espaço para as diferenças. Quando não há espaço para as diferenças. Nós somos diferentes em muitos aspectos. Nós temos personalidades diferentes. Nós temos temperamento diferente. Nós temos gostos diferentes. Nós temos percepção diferente. Muitas vezes eu e a Rose olhamos para a mesma coisa e enxergamos de forma diferente. Preste atenção, se não houver um espaço para as diferenças, haverá sempre guerra dos sexos dentro dessa casa. Eu preciso respeitar esse espaço das diferenças. E aí, se você não entender isso, não há comunicação sadia e sustentável. Outro sinal, quando já não há mais respeito e as agressões verbais se tornam frequentes. O desrespeito é o veneno que vai matando aos poucos o relacionamento conjugal. Se existe uma coisa que tem que ser preservada a todo custo em uma relação de casal, é o respeito. Porque se acabar o respeito, a gente passa a desonrar. E desonrar é não reconhecer o valor do outro. É tratar o outro como algo e não como alguém. É tratar o outro sem reconhecer o quanto importante este outro, que é, na verdade, o nosso cônjuge sócio conjugal, tem. Outro sinal, quando os dois, a cada dia, estão mais distantes emocionalmente. Quando os dois, a cada dia,
estão mais distantes emocionalmente. Olhem para cá, por favor. A gente casa e dia após dia, ou a gente vai se casando um pouco mais, ou a gente vai num processo de descasamento. E eu olho para alguns casais e a impressão que me dá é que eles não estão se casando a cada dia um pouco mais. Eles estão num processo de descasamento. Em vez de a água ir sendo assim, ir ganhando gosto e sabor de vinho, o vinho vai se tornando vinagre. Esse é um dos sinais de que está havendo falha na comunicação. Sexto e último sinal, quando o casal acha que o melhor caminho é não discutir mais sobre coisa alguma, e aí se estabelece uma guerra fria. Eu conheço casais que vivem assim. Eu prefiro não falar mais para não arrumar confusão. Vamos empurrando com a barriga para ver aonde isso vai dar. Não, eu prefiro não falar mais nada, eu me fechei, me retraí, e vamos empurrando isso com a barriga para ver aonde vai chegar. Aí se estabelece uma guerra fria. Agora preste atenção, existem pelo menos 5 inimigos da boa comunicação. Pelo menos 5 inimigos da boa comunicação. Eu acabei de ler um texto em Efésios 4:31, onde Paulo disse assim: irai-vos e não pequeis. Aí no verso 31, ele diz assim: longe de vós toda gritaria. Longe de vós toda gritaria. Eu gosto do pensamento que diz: os gritos começam quando termina a inteligência. Os gritos começam quando termina a inteligência. Gritar é falta de maestria emocional. Gritar é falta de competência emocional. Gritar é falta de inteligência emocional. Pessoas que têm autocontrole das suas emoções, ela não grita. Presta atenção, ela não grita. Quando Paulo disse: longe de vós toda gritaria, é porque a gritaria é uma evidência de que você é incompetente emocionalmente. E toda pessoa que aceita, que admite, que não tem autocontrole e que não administra bem suas emoções e começa a gritar, ela perde a clareza para responder, ela perde a clareza para decidir, para escolher, ela está perturbada emocionalmente. Essas pessoas nunca vão ter um relacionamento saudável, um relacionamento sadio. Muito pelo contrário. Preste atenção. Outro inimigo da boa comunicação, agressão verbal. Agressão verbal. Olha como Paulo trabalha essa questão da gestão das emoções. Ele começa assim, ó: primeiro, longe de vós, deixai a mentira, fale a verdade. Aí ele diz assim: irai-vos e não pequeis. Você pode até ter um momento de tempestade emocional, mas tenha autocontrole. Tenha suas emoções, as rédeas das emoções sob controle. Aí ele diz assim: irai-vos, não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira. Resolva esta questão antes de ir para a cama. Olha como Paulo está nos ensinando o que a inteligência emocional está discutindo hoje. Ele diz: não leve esse lixo emocional para o leito que vai
estragar a sua alma, vai comprometer a sua saúde. Não vá para a cama desse jeito. Aí ele continua: não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque o diabo sabe que o momento em que nós mais estamos vulneráveis ao pecado é quando estamos passando por uma tempestade emocional. Quando a gente está assim, no momento de estado de ira ou irado. É aí que o diabo fica atrás da porta, instigando para que você realmente use a sua boca para matar, porque a morte e a vida estão no poder da língua, e a minha língua se torna venenosa, a minha língua se torna uma espada, uma navalha, exatamente quando eu perco o controle das minhas emoções. Aí Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. E aí ele continua, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Agressão verbal. Palavras matam. Palavras ferem. Palavras derrubam. Palavras machucam. Palavras desenham o futuro profético. Isso é sério. Palavras são sementes para tudo na vida. Aquilo que a gente fala são sementes que plantamos e certamente vamos colher. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, principalmente no momento da ira. Outro inimigo da boa comunicação, o mau humor. Pessoas mal-humoradas falham na comunicação. A gente precisa entender, estava lendo sobre isso ainda hoje, não são os nossos sentimentos que determinam a forma como nós pensamos, mas é a forma como nós pensamos que determina como nós sentimos, que determina como nós nos comportamos e como nós agimos. Hoje eu entendo o porquê que Paulo diz assim: modele sua forma de pensar a partir como Jesus pensava. Leia os evangelhos e copie o padrão de pensamentos de Jesus. Porque se você ler os evangelhos e copiar o padrão de pensamentos de Jesus, você vai ter os mesmos sentimentos ou forma de sentir de Jesus e, consequentemente, o seu comportamento e as suas ações vão ser parecidas com Jesus. Aí Jesus pensava assim, Mateus capítulo 5. Quer ser feliz? Seja humilde. Pensa de forma humilde. Quer ser feliz? Ele está falando de sentimento. Ele está falando de emoção. Quer ser feliz? Seja alguém que reconheça o erro, se arrependa e chore. Porque os que choram vão ser consolados pelo meu perdão, disse Jesus. Bem-aventurados que choram, porque eles vão ser consolados. E chora arrependidos do pecado cometido, e virá o consolo de Deus através da sua manifestação da graça, através do perdão. Jesus dizia: quer ser feliz? Quer mudar sua forma de sentir? Seja manso. Ser manso é ser capaz de vencer o mal com golpes de bondade.
é capaz de vencer a ira com um comportamento pacificador. Ser manso é ser capaz de, diante assim de um momento tenso, contar até 10, 20, 30 para dar uma resposta. E uma resposta não com base no que se está sentindo, mas com base em valores, com base em princípios. Jesus estava dizendo: quer ser feliz? Seja um pacificador, seja um construtor de pontes, seja um promotor de reconciliação. Jesus está dizendo, ou seja, Paulo, quando diz assim: olha, sejam meus imitadores, como eu imito Jesus. Em outras palavras, Paulo pegou o padrão de pensamento de Jesus, modelou sua forma de pensar, e agora ele tinha o mesmo sentimento e, consequentemente, um comportamento parecido, e agora ele diz assim para os discípulos: assim como eu modelei minha forma de pensar a partir como Jesus pensava, e por isso a minha forma de sentir foi parecida com a dele, e consequentemente a minha forma de se comportar e as minhas atitudes e ações, então me copiem. E se vocês querem me copiar, paguem o mal com o bem. Porque esta é uma forma inteligente de vencer a maldade com a bondade, porque ninguém vence maldade com maldade, ira com ira, ódio com ódio. A gente vence o ódio com amor, vence a ira com a calmaria que o Espírito Santo nos dá. Me entende? Não adianta. Tua mulher grita, você grita mais alto. Ninguém vence a ira. Ninguém vence a ira com ira, gente. Ninguém vence o ódio com ódio. Por isso que Paulo era emocionalmente um maestro. Ele dizia: vença o mal com golpes de bondade. E olha o que ele dizia: se você fizer o bem para quem faz o mal para você, se você fizer o bem para quem faz mal para você, você está jogando brasas acesas na consciência desta pessoa. Qualquer hora ela acorda. Qualquer hora ela vai ser despertada para a verdade, e essa verdade vai libertar essa pessoa. Agora preste atenção que o mau humor não tem nada a ver com representações externas. O mau humor tem a ver com representações internas. O seu mau humor, o meu mau humor, não tem nada a ver com o ambiente. Tem a ver com a nossa forma errada de pensar e de perceber as coisas. O grande problema, gente, é que se nós não mudarmos o nosso padrão de pensamento, à luz das Escrituras, a gente vai continuar acordando mal-humorado, passando o dia mal-humorado e dormindo mal-humorado. Sabe por quê? Porque o mal-humorado aceitou que o diabo colocasse nos seus olhos um óculos com as lentes do pessimismo. Doutor Pedro Calabres, um dos maiores estudiosos na área de mente, ele diz o seguinte: nós temos uma antena de captação mental. Nós temos uma antena de captação mental. E a nossa mente, bem provável por causa da queda, ela tem uma tendência natural de captar só o que é negativo. Só o que é negativo. E a gente precisa fazer um exercício, e essa recomendação a Bíblia já dava antes do Pedro Calabres. A gente precisa fazer um exercício para treinar nossa mente a captar
mais o positivo do que o negativo. É por isso que quando você vai fazer um curso de coach, geralmente um dos exercícios que se dá é escrever 50 motivos para agradecer. Alguns cursos, 200 motivos para agradecer. Pedro Calabres ensina você todos os dias marcar 3 coisas que te aconteceram positivas para agradecer. E agradecer por coisas mais simples que vem à sua lembrança. Hoje eu fui ao banheiro e fiz xixi sem dor. Hoje eu fui ao banheiro e fiz minhas necessidades fisiológicas sem dor. Hoje eu dormi sem precisar de remédio. E dormi muito bem. Hoje eu experimentei a deliciosa chuva caindo sobre mim de forma maravilhosa, gloriosa e ainda regando todas as plantações da terra aqui em Bragança Paulista. Hoje eu almocei e tinha mistura. Hoje eu tomei um suco. Hoje eu abracei meu irmão. Hoje eu brinquei com os meus netos. E aí você vai marcando, você vai marcando, você vai marcando. Olhe para cá, por favor. O grande problema é que quando você foca só o que você não tem, você se esquece de agradecer por aquilo que você tem. E aí você se torna um mal-humorado crônico e ninguém te suporta, nem você mesmo. O mau humor crônico é um dos inimigos da boa comunicação. Há tempo que eu faço esse treinamento. Eu escrevo todos os dias 3 motivos para eu agradecer. Por isso que eu fico prestando muita atenção no positivo e eu não foco o problema, sempre estou focando a solução, porque eu aprendi isso. Eu preciso mudar o meu padrão de pensamento. Por isso que Paulo disse lá em Filipenses capítulo 4, verso 8, tudo que é bom, que é justo, que é verdadeiro, que se há alguma virtude nisso tudo, que seja isso que ocupe o seu pensamento, nisso pensai, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, tire os olhos do mundo rebelado e caído e coloque os olhos no Redentor da história, que é Jesus, pô. Buscai as coisas que são do alto. Pensai nas coisas que são de cima. Paulo era assim. Ele olhava para tudo o que estava acontecendo, ele dizia assim, ó, a glória que nos está reservada não dá para se comparar com a tribulação que estamos passando aqui, é muito pequena. Excesso de crítica é o outro inimigo da boa comunicação. Quem só reclama e aponta erros revela um coração adoecido pelo complexo de perfeição. As palavras ferinas do excesso de crítica machucam intensamente, inibem, controlam, asfixiam quem amamos. O escritor Augusto Cury diz que uma das melhores formas de construir relações e mentes infelizes é usar o bisturi do excesso de crítica para retalhar o outro. Críticas em excesso têm o poder de piorar o outro em vez de melhorá-lo. Presta atenção. Você atrai muito mais abelhas com uma gota de mel do que com uma gota de fel. Por isso os nossos elogios têm que ser maiores do que nossas críticas. E infelizmente, muitas vezes, nós criticamos tanto que nos tornamos chato e viajar tendo alguém ao lado que só critica e se torna muito chato, é insuportável. Você tem um elogio fácil, irmã? Você tem um elogio fácil, irmão? Elogiar para você é natural, é normal, é frequente.
A boa comunicação produz integração, conhecimento, desenvolvimento, revelação. 5 conselhos bíblicos para o casal se dar bem na comunicação. Primeiro, aprenda a ouvir se colocando no lugar do outro. Isso se chama empatia. Vocês sabiam que tudo que Deus colocou em nós como visão, audição, olfato, paladar, tato, tem a ver com empatia? Empatia tem a ver com olhar. Empatia tem a ver com o ouvir. Empatia tem a ver com o tocar. Empatia tem a ver com o sentir. Preste atenção. Você sabe o que significa misericórdia? É a junção das duas palavras no original. Misericórdia, cardia. Misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Empatia é colocar o coração na dor do outro. Empatia é se colocar no lugar do outro para ver as coisas na sua perspectiva. Empatia é se colocar no lugar do outro para entender a partir do lugar do outro o que está acontecendo na mente dele, no coração dele. E talvez aqui é a área que mais nós pecamos. Eu gravei um vídeo e coloquei na internet. E eu acho que se você entender isso, você vai parar de sofrer muito. Se você entender isso, você vai deixar de sofrer muito. Pare de interpretar tudo e negativamente. Eu vou repetir. Pare de interpretar e comece a perguntar. Vou exemplificar. O marido disse para a esposa que chegaria exatamente às 7 horas da noite, porque era aniversário de casamento. Só que deu 18 horas, ou melhor, ele falou que entre 18 e 19 ele estaria em casa. Mas deu 18 horas, ele não chegou, 18h30 ele não chegou, 19 horas ele não chegou, 19h15 ela não chegou. Quando foi 19h30 ele chegou. Ele chegou, querida, desculpa aí, eu sei que estou um pouquinho atrasado, mas cheguei, vai ser lindo hoje. Todo homem é igual. Estou te esperando aqui faz 1h30, pronta. Você me prometeu que chegaria até às 19 horas, e eu pensei que você chegaria realmente às 18h30, 18 horas. Eu me aprontei preocupada com você, e agora você me deixou esperando aqui. Sabe de uma coisa? Até perdi a vontade de sair com você para jantar fora hoje, que é o nosso aniversário de casamento. Sabe de uma coisa? Todo homem é assim, só muda o endereço e o número do CPF. Isso é porque é dia do nosso casamento. Imagina se fosse um outro dia qualquer. E ele ficou ouvindo ela. E ele ficou ouvindo. E ele estava com as mãos para trás. Quando ela terminou de falar, ele disse: querida, sabe por que eu cheguei atrasado? Porque eu estava procurando esse presente para você. E eu queria te dar algo de muito valor e que eu sei que você gostaria. E como não tinha em tal lugar, eu fui no outro. Como não tinha no outro, eu fui no outro. E eu achei. Mandei embrulhar. Como é que conserta isso agora? Como é que conserta isso agora?
Não seria mais fácil, mais saudável, mais inteligente ela perguntar para ele: querido, por que você atrasou? O grande problema é que ela passou 1h30 com representações negativas e enfraquecedoras dentro dela. Com certeza ficou conversando com a mãe dele. Com certeza passou no bar para tomar uma cerveja com os amigos dele. Com certeza está fazendo alguma coisa que não deveria. Com certeza, e aí fica imaginando o pior de forma negativa. Agora, se ela tivesse ligado, se ela tivesse perguntado, ou se ela colocasse na cabeça dela algumas interpretações positivas, certamente o patrão, quem sabe, pediu para ele ficar um pouco até mais tarde. Será que ele não teve um problema para resolver na empresa? Será que ele não está no trânsito, no engarrafamento? Será que o carro não quebrou? Será que ele não teve algum problema para resolver no caminho? A sua forma de interpretar determina o seu estado, que vai determinar o seu comportamento, suas atitudes, suas respostas. Olhem para cá, por favor. Em vez de você ficar interpretando a carinha da sua sogra, por que você não pergunta para ela? Como é fácil ir para casa dizendo assim: não gostou da nossa visita, não vou mais lá. Você viu a cara da tua mãe? 3 dias depois você fica sabendo que a mãe dele foi para o hospital porque estava com pedra no rim. Na verdade, a cara dela não era por sua causa, é por causa de uma dor insuportável que ela nem te falou que estava doendo, já para não estragar a visita. Empatia é se colocar no lugar do outro para entender o que está acontecendo com o outro. E muitas vezes, quem está precisando de nós é o outro, e não nós dele. Não é mais fácil perguntar? Eu tenho feito esse exercício. A Rose está aqui comigo e sabe. Eu estou fazendo esse exercício. Não interpreto nada. Você não viu a cara dela? Vi. Quem sabe ela estava doente. Quem sabe estava preocupada com outra coisa. Tem que fazer que nem o Cláudio Duarte. Cláudio Duarte, quando está ministrando, alguém se levanta no meio da palestra, sabe como ele interpreta? Está gostando tanto que foi lá fora chamar mais alguém. Para de pré-julgar, condenar, difamar. Se eu passei por você e não te cumprimentei, não fique sem dormir, liga para mim. Se a tua mãe estava com uma cara estranha na visita, liga para ela. Mãe, a senhora estava com uma expressão facial meio assim diferente. Alguma coisa comigo? Não, minha filha, não é com você não. É que eu estava com muita dor. Ora por mim. Pergunta para a cunhada, pergunta para o cunhado, pergunta para o marido. É comigo, meu amor? Você está assim, é comigo? Não fica sem dormir, não pré-julgue, não interprete de forma negativa. Seja inteligente, seja sábio. Se vocês me entendem, eu digo amém.